Ok, nesse vídeo eu vou continuar a tratar esse problema de calcular o volume de alguns sólidos de revolução. Então, o que eu quero fazer é lembrar que o que a gente fez nesse último vídeo foi sempre uma coisa do seguinte tipo. A gente tinha um eixo, então, por exemplo, quando o eixo era uma reta horizontal, eu tinha uma coisa desse tipo. Eu tinha uma região, por exemplo, delimitada pelo gráfico de uma função f, e o que a gente fez foi decompor essa região em vários a gente fatiou essa região, ok? E ao girar essa região debaixo do gráfico em torno desse eixo, no meu caso, tá, cada uma dessas fatias aqui vai girar e vai gerar um volume, tá, que vai ser uma espécie de fatia. E se eu aproximar cada uma dessas sub-regiões por um retângulo, ao girar eu obtenho um cilindro. Desculpa pela imprecisão do meu desenho, mas a gente obteve um cilindro cujo volume pode ser calculado. Então, se eu tinha xi menos 1 e xi, as dimensões desse cilindro quais são? Eu tenho um raio que é igual à altura da função no ponto xi, então é f de xi, e esse f de xi corresponde ao raio do meu cilindro. Então, o volume do cilindro é dado pela área da base. Aqui a base é esse disco aqui, cujo raio é exatamente igual a f de xi. Então, a área da base é f de xi ao quadrado, e a altura do cilindro, que é a largura da minha fatia, é ΔXi. Okay? Então, ao montar uma integral, eu vejo que a integral que eu vou obter vai ser da forma o volume do meu sólido, está obtido girando a região de baixo do gráfico em torno do eixo, se torna uma integral entre a e b de π f de x ao quadrado dx. Eu já falei, eu prefiro não me lembrar necessariamente dessa fórmula, porque em cada situação vou ter que adaptar um pouco o método, e em geral eu não obtenho essa integral. Eu posso obter integrais um pouco diferentes. Por exemplo, tá, se eu lembro assim, quando a gente tinha uma região assim, digamos, fora do eixo, né, com uma distância aqui positiva ao eixo, então ao girar agora um retângulo assim, em torno desse eixo, a fórmula era diferente, porque quando eu giro esse retângulo eu não obtenho mais um cilindro, eu obtenho uma forma mais complicada, e aí tem que adaptar essa fórmula aqui. Ok. Então, o que eu vou fazer hoje, eu vou rapidinho só lembrar, por exemplo, de como que a gente implementou isso num caso simples, e eu vou depois mostrar que tem outro jeito de pensar. Tá? Então, o exemplo que eu já tratei, que foi feito aqui, nesse caso aqui. Okay? Então, aqui eu tinha a função 1 menos x2, e eu girei ela em torno do eixo y. Aqui. E o que eu fiz, eu vi que era natural pegar retângulos que eram horizontais. Tá? Quer dizer, o comprimento sendo fininho na direção y aqui, são retângulos que são perpendiculares
perpendicular ao eixo de rotação. Bom, então quando ele gira, aqui a gente observa de novo que o volume gerado por um desses retângulos é um cilindro. De novo, eu calculo o volume do cilindro desse jeito. Eu preciso do seu raio, que está aqui. E para conhecer o raio, eu vi que era necessário, na verdade, inverter a função, porque o que eu fixo aqui é o y, e para o y eu preciso saber quem é a pré-imagem para conhecer o raio desse cilindro. Então, isso aqui foi feito aqui, invertendo a função 1 menos x2, que me dá raiz de 1 menos y. Aí eu montei o meu volume via essa integral, somando os meus retângulos, eu obtive π sobre 2. Okay? Então o que eu vou fazer agora é fazer o mesmo exemplo para a mesma função, mas eu vou fazer a questão de usar retângulos verticais, assim, para montar uma integral que depende de x. Okay? Então, vamos fazer, é isso que eu quero fazer. Então vamos lá. Então o exemplo que eu vou tratar é aquele mesmo. Okay? Então é a função o menos x2 e que eu vou girar. Então vou girar essa região R aqui em torno do eixo y de novo. E, em vez de usar retângulos horizontais, eu vou fazer a questão e vou pensar o que acontece se eu tentar montar uma integral usando esses retângulos aqui. Okay? É mais natural, na verdade, fazer o que eu fiz antes, que eram retângulos horizontais, mas eu vou fazer a questão e ver o que eu obtenho se eu usar retângulos assim. Okay? Eu tenho, de novo, eu tenho xi menos 1 e um xi. É um retângulo que é associado à divisão que eu faço do intervalo aqui em pequenos subintervalos. E vamos olhar o que acontece. Então, quando esse retângulo aqui girar em torno do eixo x, desculpa, em torno do eixo y, que está aqui, o que eu vou obter não é um cilindro, é uma casca. Igual a gente viu no inicinho do vídeo anterior, ao girar, esse retângulo aqui vai me dar uma casca. Então, vou desenhar uma casca. Tá difícil. Assim, digamos. Então, o meu retângulo original está aqui. E ao girar em torno do eixo y, eu obtenho uma casca assim. Ok. Então, vou chamar essa casca aqui de QI. Não vou usar CI, porque o CI eu usei para cilindros. Então, vamos chamar isso da casca QI. Ok? Então, se eu fizer isso com todos os retângulos verticais aqui associados à minha divisão do intervalo 0,1 em intervalo xi menos 1xi, eu vou escrever o meu sólido de revolução. Eu sei que o seu volume é π sobre 2, tá? Eu já calculei, mas eu sei que o meu sólido de revolução vai ter um volume que é dado aproximadamente por uma soma de volumes de cascas.
Okay? Então, o que eu preciso fazer é calcular o volume dessa casca QI. Okay? Então, vamos calcular o volume da casca QI. E eu vejo que o volume vai ser a diferença dos volumes de dois cilindros. Então, eu vou colocar volume do cilindro externo menos o volume do cilindro interno. Ok? Então, quais são as dimensões desses cilindros? Se olhar, eu tenho um cilindro interno. O que é isso? Eu tenho um cilindro interno que tem esse raio. E eu tenho um cilindro externo que tem esse raio aqui. Okay? Se eu tiver aqui o eixo Y, o cilindro interno tem esse raio, que é xi menos 1. Desculpa, eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Pronto. E o cilindro externo, que tem um raio um pouco maior do que xi. Perfeito. E ambos têm a mesma altura, tá? Porque eu girei um retângulo, e esse retângulo aqui tem a altura dada pelo valor dessa função no ponto xi. Então, f de xi. Então, qual é o volume do cilindro externo? É um cilindro cuja base é um disco de raio xi. Então, é π vezes xi ao quadrado, vezes a altura, que é f de xi, menos o volume do cilindro interno, que tem um raio um pouco menor, xi menos 1 ao quadrado, vezes a sua altura, que é f de xi também. Então, se eu escrever, eu posso escrever π f de xi, que multiplica a diferença dos quadrados de xi e xi menos 1. Bom, então eu estou acostumado a ver aparecer um ΔXi, mas observe que eu posso fazer assim. Eu posso escrever essa diferença de quadrados fatorando. Então vou ter xi mais xi menos 1 vezes xi menos xi menos 1. Ok? E aqui eu vejo o meu delta de xi. E aqui, o que eu observo? Eu observo que o que vai me interessar depois é tomar esse delta de xi, quer dizer, a diferença entre o raio interno e o raio externo, pequeno. Okay? Porque eu vou querer transformar minha soma aqui em cima numa integral. Então, quando o delta de xi é pequeno, quer dizer que xi e xi menos 1, esses dois raios aqui, ficam arbitrariamente próximos. E o que eu posso fazer é considerar eles como sendo essencialmente iguais. Então, isso aqui eu vou trocar, e já que o xi menos 1 é muito próximo de xi, isso aqui vai ser aproximadamente dado igual a 2xi, né? Isso aqui, delta de xi, for pequeno, que vai ser o caso depois, porque eu vou querer transformar uma soma de Riemann numa integral. Ok? Então, juntando isso aqui, eu tenho que o volume da casca QI pode ser aproximado por... eu tenho 2xi, que
e f de xi, então vou escrever assim, 2π, tenho xi, tem f de xi, e tem o meu delta de xi. Tá? Eu troquei, eu coloquei essa aproximação dentro dessa expressão. Muito bem. Então, a minha soma aqui agora se torna, de repente, uma soma de Riemann, porque eu vejo aparecer esse delta de xi, e uma soma de Riemann associada a essa função aqui. É um pouco diferente do que a gente tinha obtido antes. Então, no limite, eu vou obter que as minhas somas de Riemann vão se tornar uma integral, que é a integral entre a variável x varia entre 0 e 1, é esse 1 aqui, de 2π x f de x dx. Então, é uma outra integral que me dá o volume do sólido obtido girando a área debaixo dessa parábola. É uma outra integral e eu já sei que ela deve ser igual a π sobre 2, porque eu já calculei esse volume quando eu usei esses outros retângulos assim. Então vamos verificar que essa integral é igual a π sobre 2. Tá? Então lembra que f é a função 1 menos x2. Então o meu volume V vai ser igual, tem um 2π que eu posso colocar em evidência, integral entre 0 e 1 de x 1 menos x2. Ok? Então me dá 2π. Eu tenho o x que multiplica 1, cuja primitiva vai ser x2 sobre 2. Eu tenho x vezes x2 que me dá um x3, cuja primitiva vai ser x4 sobre 4. Entre 1 e 0. Quanto que me dá isso? Aqui vai sobrar meio menos 1/4. 2π, meio vezes 1/4 é π sobre 4. Desculpa, é igual a 1/4. Aí eu obtenho π sobre 2 de novo, obviamente. Okay? Mas o que a gente aprendeu aqui é que usando retângulos assim, eu obtive uma integral, tá? Eu escrevi o volume como uma integral que envolve a variável y, e girando agora, tá? E girando agora retângulos verticais, que são, na verdade, paralelos ao eixo de rotação, eu obtive uma outra expressão para o mesmo volume, só que em termos da variável x. Okay? Então, tem que observar que as funções que eu integro em cada caso são funções completamente diferentes. Okay? E, às vezes, vai se tratar de fazer uma escolha para ver qual dessas duas integrais é a mais fácil de se calcular, okay? Em termos da primitiva que eu vou ter aqui estudar. Okay? Então aqui é um método por cilindros, tá? Porque girando um desses retângulos eu tenho cilindros, e aqui é o método por cascas. Okay? Ok. Eu vou fazer um comentário primeiro. Tem
Gostaria que vocês dessem uma olhada no exemplo descrito na apostila, okay, que é o exemplo 6.25. No exemplo 6.25 eu tenho, na verdade, um triângulo que deixa eu lembrar, que é assim. De altura 1, né? A gente tem um triângulo dessa forma. E no exercício, nesse exemplo 6.25, a gente faz ele rodar primeiro uma vez em torno de uma reta vertical x igual a 3. Okay. Estou vendo que tem um erro de digitação lá. Ok, mas a gente gira ele em torno, uma vez dessa reta, outra vez em torno do eixo x, simplesmente. E é interessante em cada vez olhar o que você obtém. Então vou só montar essas integrais. Então, no primeiro caso, vamos chamar isso do caso 1. Tá? Isso aqui vou chamar do caso 2 depois. Por exemplo, no caso 1, qual é o sólido que eu obtenho? Ao girar esse triângulo em torno do eixo x, eu vou obter um cone. Okay. E esse cone é particularmente fácil de tratar, porque como que eu vou fazer? Eu vou usar retângulos, tá? Perpendiculares ao eixo x e fazer o que eu já fiz várias vezes. Então, neste caso, a integral que a gente obtém vai ser uma integral da seguinte forma. Eu vou ter uma integral onde x varia entre 1 e 2, okay? Porque a posição do meu retângulo é determinada pela variável x. Eu vou ter π vezes a área da base do meu cilindro, que vai ser igual a f de x ao quadrado, onde eu nem calculei f de x ainda, e o dx. Então, f de x é essa função aqui, que é fácil de verificar, que é exatamente 2 menos x. Okay? Uma reta de inclinação menos 1 que passa aqui em cima pelo ponto 2. Okay? Então, o volume do sólido obtido girando o triângulo em torno do eixo x é igual ao valor dessa integral, que eu não vou calcular aqui, porque não é o mais importante. Okay? Então, vamos calcular agora o volume no caso da segunda, no caso 2, onde o triângulo gira, dessa vez, em torno da reta x igual a 3. Então, nesse caso, vai ser uma coisa um pouco diferente. Vamos ver se eu consigo fazer esse desenho.
tenho um triângulo que gira em torno dessa reta e o que eu obtenho vai ser uma espécie de, sei lá como eu chamo isso, touro, porque uma hora ele vai estar exatamente aqui do outro lado. Que vai me dar esse sólido aqui, né? Então, uma espécie de anel dessa forma. Então, como que eu vou montar a minha integral? Então, eu vejo que eu tenho uma escolha aqui, que é de saber se, girando em torno desse eixo, é melhor pegar um retângulo vertical assim e trabalhar com cascas, ou então pegar um retângulo assim e trabalhar, fazer uma coisa mais parecida com cilindros que eu obtive. Então eu vou usar o primeiro jeito, porque, quer dizer, a gente vai ver que obtém uma expressão particularmente simples. Então, ao girar esse retângulo vermelho aqui, em torno da reta x igual a 2, eu vou girar uma casca. Okay? Então, quais são as dimensões dessa casca? Porque eu lembro de por que eu preciso saber sobre essa casca. Eu preciso conhecer a sua altura. E qual que é a altura? Se a minha casca está aqui no ponto x, a sua altura é f de x, simplesmente. E qual é o seu raio? Então aqui tem que cuidar um pouco do raio. Então o eixo está aqui. E o raio que eu preciso conhecer é essa distância aqui. Que eu posso também calcular procurando essa distância aqui. Então qual que é essa distância aqui? Essa distância entre o eixo e o ponto x. Mas já que o eixo está em 3, e que aqui eu estou em x, aqui eu tenho 3 menos x. Então, 3 menos x. Ok? Então, o volume da casca QI vai ser dado aproximadamente, se a gente se lembra como que foi feito aqui, tá? 2π xi, o raio da casca, que é 2π o raio, que é 3 menos x, a altura da casca, que é f de xi, e a sua largura, que é delta de xi. Eu não indiquei o delta, o xi, o delta de xi, isso aqui é um xi, f de xi. Ok? Com isso, eu obtenho o volume como sendo, o volume do meu sólido como sendo uma soma dessas cascas, e no limite eu vou obter a integral. O x varia de novo entre 1 e 2. Eu tenho 2π, o raio da casca, a altura da casca, que é f de xi, desculpa, não tem mais esse xi aqui. A altura da casca, que é a função f, e o dx. Ok?
ok? Que eu posso escrever assim, 2π, integral entre 1 e 2, 3 menos x, e a função f a gente falou que era 2 menos x. Ok? Perfeito. Então eu não calculo esses integrais, eles são muito fáceis de calcular, porque a primitiva é elementar. Então, eu não vou continuar aqui, eu vou deixar vocês fazerem os exercícios da apostila. Tem um em particular. Então, os exercícios da apostila são todos a partir do 6,24 até 6,32. E, em particular, eu gostaria de indicar o 6,28, tá? Que é interessante porque ele é justamente montar essas integrais, sempre pensando bem na decomposição de quem são os raios e as alturas dos objetos considerados. Pronto.